Pastor, eu não quero essa salvação, pastorzinho. Eu não quero essa salvação, pregador, gritador. Eu não quero esse Jesus que vocês ficam perturbando, mandando link, botando som alto, fazendo postagem. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então tá bom, desculpa aí. Só vou ler a última parte do versículo 56. E foram para outra aldeia. Quer Jesus? Não quero. Quer Jesus? Quero, vem. Quer Jesus? Não quero, tchau. Quer Jesus? Quero, vem. Quer Jesus? Não quero, vaza. Quer Jesus? Quero, vem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Por favor, queridos, repita essas palavras dos discípulos. Diga: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Voltando-se para eles, Jesus os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tomai o vosso assento. Queridos, é preciso reconhecer, para que se haja mudanças, para que haja em nós uma metanoia, uma mudança mental, pois quem muda sua mente muda ambientes. É preciso haver um reconhecimento de tal necessidade. Muitos dentre nós fixamos em nós uma inteligência animal. O que é uma inteligência animal? É aquela inteligência de observa, compara e conclui. Os animais observam, comparam vozes, cores, cheiros e chegam a uma conclusão. Se o que está sendo observado, ao ser comparado, não difere do que ele está acostumado, ele chega a uma conclusão amigável, amistosa. Mas se o animal, após observar, fazer a comparação, e na comparação, pós-observação, percebe que o cheiro, a cor, a voz que está diante dele é diferente do que ele está acostumado, ele conclui que é preciso atacar, resistir. E tem gente que vive debaixo, dependendo dessa inteligência animal. Eu até te escuto, eu até te ouço, eu observo. Quando eu comparo o que você está dizendo com o que eu já sei, quando eu comparo o que você está dizendo com o que eu tenho por mim, que é verdade,
eu chego numa conclusão sem te perguntar nada, sem refletir mais o que você disse. Eu simplesmente chego a uma conclusão: que você está mentindo, que é falso, que não é certo. Teologicamente, eu posso falar isso, e não é o meu intuito aqui, mas seria bom analisarmos a diferença entre o que é dogma e o que é doutrina. Doutrina é estudo, estudo é ciência, ciência se desenvolve. Logo, existem coisas que você vem aprendendo, biblicamente até, que com o passar dos tempos, pois a Bíblia é um livro pesquisado, por isso é uma biblioteca, você vai mudando visões, porque isso são doutrinas ou pensamentos ou interpretações. Um exemplo básico disso é a escatologia. Dificilmente toda uma igreja é dogmática em escatologia. Temos pessoas que se auto-intitulam pré-tribulacionistas, outros pós-tribulacionistas, e os mais nutelinhas, mid-tribulacionista. Alguns na soteriologia se dedicam à doutrina de John Wesley, outros historicamente Calvino, Lutero, Armínio. Só Ellen White que não dá certo, é uma heresia. Então, essas coisas são doutrinas que no que é dogmático não nos separa. Apesar da mecânica da soteriologia de Lutero, John Wesley, Calvino e Armínio terem certas diferenças, a mecânica da soteriologia, o método nesses é o mesmo. O método nos une. Apesar deles terem vários métodos de interpretação, apesar deles terem mecanismos diferentes da interpretação na soteriologia, na doutrina da salvação, o método para a salvação, como diz Silas Daniel, é o mesmo. E qual é o método? Só Jesus salva. A salvação é pela fé na graça do Senhor Jesus. Todos esses afirmam essa base para a salvação, que é o método. Aquilo que eu chamo de seita, adventismo, mórmon, catolicismo, acrescentam regras, costumes, pensamentos, comportamentos para a salvação. Eles mexem no que é fundamento da fé cristã. Logo, eles estão mexendo com o dogma cristão. O dogma é a crença inalterável. A divindade de Jesus, isso é inegociável. A realidade do inferno, inegociável. A realidade do céu, inegociável. Trindade, inegociável. Bíblia, palavra de Deus, inegociável. Arrependimento necessário para a salvação, inegociável. Único mediador entre Deus e os homens, inegociável. Não importa a placa da sua igreja, se ela se submete a essas crenças basilares da fé cristã. Dito isso, você pode ter tido pensamentos no início da sua fé que você não tem mais, porque a sua mente se abriu e você viveu a metanoia. Nós pensamos em metanoia, mudança de mente, só para os ímpios. Pecador, miserável, pobre, cego, nu, tudo verdade. Só que é só para os ímpios. Vem para Jesus, senão você vai para o inferno. E vai mesmo. Venha que Ele te salva, te liberta, te transforma, pecador. Venha, ímpio. E o ímpio vem. Às vezes com raiva, às vezes porque o Espírito trabalhou apesar do jeito que nós falamos, e vem. Só que não é só o ímpio que precisa de uma metanoia, porque todos os crentes estão num processo chamado santificação. E num processo chamado santificação, a nossa mente vai sendo transformada.
E a Bíblia faz isso com a gente. No capítulo 9 eu vou mostrar para vocês a necessidade de uma metanoia na mente dos discípulos que seguiam Jesus. Olha isso. Eu vi que projetaram o texto. Tem como continuar? O capítulo 9, versículo 8 diz assim: outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros diziam que quem tinha aparecido? Nem com o texto aqui tu fala, irmão. Outros diziam que quem tinha aparecido? Diga Elias, Elias. Outros diziam que quem tinha aparecido? O que está acontecendo aqui? Jesus envia os discípulos para pregar e curar. Quando os discípulos, pelo nome de Jesus, estão pregando e curando enfermidades, a notícia chega no palácio de Herodes: olha, tem um homem aí que está fazendo maravilhas, e quem serve a ele usa o nome dele e faz milagres e maravilhas. Aí Herodes fica preocupado: como que tem alguém com um poder desse? Como que tem alguém curando, expulsando demônios, curando enfermos? Aí no palácio se discute: quem é? Quem é? Aí alguém disse: Elias apareceu. Mas não era Elias, era quem? Jesus. Só que na mente deles, só um homem tinha poder de fazer aquelas coisas, e o nome dele era Elias. Olha só, no versículo 18: aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos. Jesus orou e perguntou-lhes: quem diz a multidão que eu sou? Que multidão é essa? A multidão que, a partir do versículo 13, Jesus deu pão, multiplica pão, peixe, eles comem. E os discípulos passavam no meio da multidão. Os discípulos passavam no meio da multidão, distribuindo alimento. Aí agora, depois que ora, Jesus fala assim com os discípulos: quem a multidão diz que eu sou? 19, versículo 19: ah, Senhor, estão dizendo aí João Batista, e outros estão dizendo que tu és. De novo, a mentalidade de um ministério próspero, profícuo, profundo, impactante na mente cultural judaica envolve Elias. No versículo 28 diz que Jesus chamou 3 discípulos para orar: Pedro, Tiago e João. E estando ele, Jesus, orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. O rosto de Jesus se altera, se enche de brilho. O véu da carne é rompido pela divindade interna que estava oculta pelo seu corpo humano. A sua glória interna atravessa seu corpo e a sua glória reflete, a tal ponto das suas vestes ficarem brancas e resplandecentes. Jesus estava dando a eles um pequeno sinal de sua glória, da sua divindade. De repente, olha o versículo 30. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e... De novo. Aí aparecem Moisés e Elias no versículo 31. Apareceram com glória. Os 2 desceram e apareceram lá no Monte da Transfiguração. Apareceram com glória, a mesma glória que vai transformar o seu corpo, o nosso corpo, no dia do arrebatamento. E falavam da sua morte, da morte de Jesus, que se cumpriria em Jerusalém. Meu Deus do céu, desce Moisés, desce Elias, o representante da lei, Moisés, o representante dos profetas, Elias, o maior legislador, Moisés, o mais audacioso dos profetas, Elias, e vão conversar com Jesus. E quando conversam com Jesus, falam da morte dele.
Eu acredito que Moisés dizia: tu és o fim da lei, tu és o cumprimento da lei. E Elias dizendo: tu és o maior profeta, tu és o cumprimento das profecias. Tanto a lei quanto o profetismo apontando e falando a respeito da cruz de Cristo. Volta para a mentalidade dos discípulos. 32. Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, despertaram, viram a sua glória e os dois varões. E aconteceu que quando aqueles se apartaram, Moisés e Elias estavam se apartando, vazaram. Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, está legal aqui debaixo da glória. Continue, Pedro. Vamos fazer 3 tendas. O cara acabou de acordar e quer dar uma ideia para Jesus. Qual é a sua ideia, Pedro? Vamos fazer 3 tendas. Quantas tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para... É que a gente gosta muito de Elias. Senhor, não deixa Elias embora, não. Nós é fã do cara. Quando eles colocam Elias, Moisés e Jesus no mesmo nível, veio uma nuvem, os cobriu e disse: o meu filho amado é esse aqui. Porque na mentalidade deles, Moisés, o filho da água, é grande. Elias, o filho do fogo, é grande. Aí vem o pai e diz: esse que é o meu filho, esse é o filho do pai. Vocês percebem que Deus está mexendo fala mente, cabeça, cérebro, cerebelo. Deus está querendo gerar uma metanoia. Vocês estão muito focados no passado, no ontem. Quem se estaciona no passado não faz história no futuro. Lei de Moisés, audácia de Elias, e o Filho de Deus encarnado ali, apresentando-lhes o novo. Aí eles descem do monte. No monte, vamos ficar aqui. Estou vendo Moisés, estou vendo Elias, é muita glória, então vamos ficar aqui na glória, porque no monte, Senhor, tem glória. Vamos fazer a tenda e a gente não desce do monte da glória. 37. No dia seguinte, desceram do monte, veio ao encontro uma grande multidão, e um homem lá no meio da multidão gritou: Senhor, olha para meu filho, é o único que tenho. De filho único, Jesus entende. O espírito o toma e ele grita e o despedaça até espumar. E o espírito mau só larga o meu filho quando ele está bem quebrantado, quebrado, cansado, sem fôlego. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. No monte, que é tenda, mas quando desce do monte, não consegue expulsar um capeta. Gosta da glória do culto, mas não usa a glória que recebe no culto fora do culto. Aí Jesus, versículo 41: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Jesus está dizendo: vocês estão me fazendo sofrer. Eu discipulo vocês, eu ensino vocês, eu envio vocês, e vocês não conseguem expulsar um demônio. Quando vinha chegando, o demônio derrubou o rapaz e ele convulsionou. Jesus repreendeu:
É para colocar bem no cantinho, diga repreendeu. Obrigado. Jesus então repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Ficaram todo mundo assustado. Aí no versículo 46, eles estão fazendo uma discussão, sabe por quê? Quem é o maior? O maior sou eu, Pedrão. João diz: eu sou o que menos fala, então sou eu. Quem menos fala, pensa mais. Aí Judas diz: eu mando no dinheiro, eu tenho capacidade administrativa. Mateus diz: então sou eu, que eu era coletor dos impostos, trabalhei para Roma, Roma me ensinou muita coisa boa. O maior aqui sou eu. Aí Tiago entra: vocês já viram Moisés e Elias? Só eu e mais dois que eu não posso dizer que viram Moisés e Elias. Então não está entre 12. A maior posição aqui está entre 3. Os caras discutindo, meu Deus do céu, para ver quem é maior. Aí Jesus olha para um lado, olha para o outro, conhecendo os pensamentos deles, tomou um menino, colocou perto de si, quem sabe acariciou a cabeça da criança e disse assim: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe também a mim. Ou seja, temos aqui alguém que é pequeno, sem estar brigando para ser grande. Se alguém receber esse menino em meu nome, ou seja, como se estivesse me recebendo, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo: a grandeza de vocês não é um ser maior que o outro. A grandeza de vocês é que, apesar da vossa pequenez, quem receber vocês, me recebe. A grandeza de vocês sou eu na vida de vocês. Metanoia, mudança de mente. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou Jesus. Melhor para tu, melhor para mim que tu também não é Jesus. Ele acabou de ensinar humildade. Ele acabou de colocar uma criança como modelo de humildade, sem querer brigar para ser grande, satisfeito com o nível que está. O que importa é ser recebido em nome de Jesus. Sabe quem interrompe? Versículo 49: respondendo, mais uma vez, respondendo. Isso quer dizer que ele está dando uma resposta pública ao que Jesus acabou de fazer. Jesus acabou de falar sobre humildade, acabou de falar que a verdadeira grandeza é tê-lo, acabou de falar que grande é o nome dele. Quem recebe um pequeno em meu nome, esse pequeno traz o Pai. Ele acabou de ensinar isso, sim ou não? O apóstolo do amor interrompe a pregação de Jesus e diz assim: mestre, falando em nome, tinha um cara ali expulsando demônio em teu nome. Fomos lá e falamos assim: ó, cala a boca. Você está proibido de usar esse nome para expulsar capeta. Agora se ponha no lugar do rapaz que estava expulsando o demônio de alguém. Em nome do Cristo, eu te expulso, Satanás. Aí quando o demônio vai sair, chega João: você não pode falar no nome de Jesus. Aí o capeta: então eu vou votar. E o capeta sai, não sai, o cara sai em nome de Jesus. O João: não, você não pode expulsar no nome dele. Aí imagine agora o rapaz perguntando: por que eu não posso? João respondeu: porque você não faz parte da nossa igreja. Você não faz parte do grupo dos 12. 12? Tem que fazer parte dos 12. Se a gente estivesse lá. Um é ladrão. Vocês brigam por poder, se empolgam com Moisés e Elias, colocando no mesmo nível do Cristo. Essa é demais. Não expulsou o demônio do menino, e agora me proíbe de expulsar o demônio de alguém no nome do Cristo que você serve.
expulsar, não conseguiu. E tu, John, tu estava no Monte da Glória. E agora que tem eu expulsando, tu me proíbe. E sabe para quem João está falando isso? O apóstolo do amor. Ele está falando isso para Jesus. Depois que Jesus ensinou humildade, e que é o nome dele que é grande. Aí Jesus diz assim: não o proibais. Jesus está dizendo: você está proibido de proibi-lo, porque quem não é contra nós é por nós. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele é por nós. Logo, o nós inclui o rapaz que João proibiu. Se ele não fosse dos nossos, eu não daria a ele o poder em meu nome. Se a gente fosse Jesus, nós perguntaríamos: o nome é teu ou é meu? Para tu tá proibindo um camarada de usar meu nome. Então, tá claro que os discípulos precisavam de uma mudança de mente. Igual vocês, nós. 51. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, olha como é que Lucas chama a última semana de Jesus. A última semana de Jesus, Lucas poderia escrever a semana da traição de Judas, a semana da negação de Pedro, a semana do abandono dos discípulos. Só que como foi Lucas que escreveu Atos, ele sabe que aquela semana são os últimos dias da ascensão, porque Lucas já está olhando para depois da cruz. Quem olhava só para a cruz, igual Pedro dizia: tu não vais para a cruz. Quem olhou só para a cruz, igual Judas: já que ele vai morrer, eu vou negá-lo. Quem olhou para a cruz pensou como aquelas mulheres que, enquanto Jesus carregava o madeiro, elas gritavam como se ele nunca mais fosse voltar. Só que Lucas já escreve imaginando a ressurreição e a ascensão. Lucas já escreve lembrando de Jesus voltando ao céu, porque Jesus nunca se limitou à cruz. Jesus nunca se limitou à morte. Só morrer por uma causa, qualquer Marte morre, mas só um morreu, ressuscitou, subiu e breve voltará. Só Jesus. Então Lucas enxerga para além da cruz e diz: completando-se os dias para a sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Por que Jesus quer ir para Jerusalém, gente? Por causa do versículo 31. Apareceram com glória Moisés e Elias e falavam da sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. Espera aí, gente. Se eu chego para você e falar assim: ó, Jerusalém vai ter morte, tu vai orar a semana toda. Lá eu não vou, não vou nada. Senhor, me livra de Jerusalém. Senhor, me dá um escape de Jerusalém. Só que Jesus sabe, ele precisa ir a Jerusalém, porque se ele não fosse aquela Jerusalém, nenhum de nós iríamos para a nova Jerusalém. Se Jesus não enfrentasse o processo de julgamento e sofrimento em Jerusalém, nós não estaríamos aqui. Então ele assume o firme propósito de ir a Jerusalém, porque é lá que ele vai ser zombado, lá ele vai ser esbofeteado, lá ele será esmurrado, lá ele será cuspido, lá ele será despido, lá ele será condenado. Tudo isso era o preparo do cordeiro para o sacrifício. Mas por que ele manifesta esse firme propósito? Porque ele sabia que estava morrendo a nossa morte para vivermos a vida dele. Ele sabia que ele veio para aquilo: morrer pelos nossos pecados, morrer para a nossa salvação, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós aqui deveríamos estar mortos pelos nossos pecados, mas porque ele morreu, o Pai perdoa, o Pai salva, o Pai ama-nos. Toda a ira do Pai que seria derramada sobre nós, ele assumiu sobre si lá na cruz. Não importa o tempo
que você tenha aceitado Jesus. Há 2000 anos atrás, esses pecados que você cometeu durante a sua vida, antes, pregressa a Cristo, já foram lançados nele lá na cruz. Como foram lançados nele, toda a ira que cairia em você, já caiu sobre ele na cruz. É por isso que Jesus vai para Jerusalém. Ele precisa enfrentar Jerusalém, para você não precisar enfrentar o fogo do inferno. Agora, quando Jesus está com firme propósito de ir a Jerusalém, o texto diz no versículo 52: mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Olha o que Jesus fez: vão na frente, abrindo o caminho. Onde? Lá na aldeia dos samaritanos, e prepara uma pousada. Eu quero ficar lá. Jesus pede uma pousada porque ele quer ficar em Samaria. Igreja, me escute. Por que ele quer passar por Samaria? Por que ele quer uma pousada em Samaria? Porque ele quer outra pousada, o coração dos samaritanos. Ele quer outra casa, a vida dos samaritanos. Mas não esqueçam, Jesus está gerando uma metanoia na vida dos discípulos. É mais um processo de transformação de mente. E quando esses mensageiros vão, eles entram na aldeia em Jerusalém. Quando os mensageiros, entram na aldeia em Samaria, a caminho de Jerusalém. Quando esses mensageiros chegam em Samaria, quem sabe, se fosse hoje, tocaria a campainha, o sininho, pininim, e o camarada olha e diz: pois não. Aí ele diria: é que nós estamos aqui com a caravana e o nosso mestre nos mandou ver se tem uma vaga, ver se tem um lugar para vocês recebê-lo, pois antes de ir para Jerusalém, ele quer se hospedar. Aí quem está na recepção da pousada dá uma olhada e percebe que Jesus está decidido, quem sabe pela vestimenta, quem sabe pelo sotaque, algum sinal ele viu, ou Jesus deu. A recepcionista ou o recepcionista da pousada viu que Jesus vai para Jerusalém. Judeu e samaritano não se comunicam. Então ele está indo para Jerusalém. Olha o versículo 53: não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Jesus precisava chegar em Jerusalém. Jesus precisava avançar para chegar em Jerusalém. Mas ele está dando a oportunidade para os samaritanos. Mas olha o texto: não o receberam. É enfático em dizer que é Jesus que não será recebido, é Jesus que será o desprezado. Olhe isso, se você perceber, eles estão desprezando a oportunidade de receber o Salvador. Eles estão desprezando a oportunidade de receber quem pode mudar a vida deles. Eles também precisavam de uma metanoia. Quem não recebe Jesus não recebe transformação na mente. Quem não recebe Jesus não dá uma meia volta para caminhar no caminho certo. Irmão, não receberam Jesus. O que é que os discípulos fizeram? Ficaram irados, ficaram incomodados. Igreja do Senhor, quantas vezes nós também nos incomodamos com aqueles que não recebem Jesus? Quantas vezes quem prega fica incomodado por quem não recebe Jesus? Quantas vezes você que evangeliza a sua família, evangeliza seus amigos, se ira, se incomoda porque não querem receber Jesus? A gente se ira e quer o que para essas pessoas? Não prego mais, não falo mais, que tu vá para o inferno mesmo, cansei, não adianta, tu deve ser do Satanás. Não sei como é que a gente se ira. Nós temos várias atitudes contrárias às que Jesus teve. Por favor, preste atenção nisso. Não receberam Jesus e os discípulos procuram Jesus com ira no coração, mas não tinha sido a primeira vez. Os nazarenos já tinham rejeitado Jesus. Não tinha sido só os nazarenos. Lembra? Jesus pregou em Gadara, expulsou o demônio de um rapaz em Gadara, e os próprios gadarenos expulsaram Jesus de Gadara. Não é a primeira vez que Jesus é rejeitado. Jesus pregava e a própria família
rejeitava Jesus, a família de Jesus o chamou de louco. Em João capítulo 7 a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Lembra irmão, que já pegaram em pedras para apedrejar o nosso mestre. Quando expulsavam Jesus da sinagoga, não receberam Jesus. Quando estavam crucificando-o, não estavam recebendo Jesus. Quando colocaram ele no túmulo e fecharam a porta do túmulo com a pedra, sabe o que eles estavam dizendo? Não há vaga, não há lugar. Desde o ventre Jesus escutou: aqui não há lugar para ele. Maria, enquanto com José saiu de sua terra para ir ao Egito, chegando lá procurava chegando no Belém, passou pelo Egito, chegando em Belém, não tem vaga, o menino nasceu, precisamos protegê-lo, não tem lugar para ele aqui. E o que Jesus fez? Eu me pergunto, e a vocês também, o que Jesus fez quando ele foi rejeitado? Ele nunca os amaldiçoou, ele nunca os destruiu, ele nunca lançou fogo sobre eles. Ao contrário, olha o que ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que eu estou dizendo a vocês é que aquele Cristo que muitos disseram não tem lugar para o Senhor em nossa casa, não tem lugar para o Senhor em nossa vida, esse mesmo Cristo, rejeitado e não recebido, olhou para os homens e disse: eu vou preparar lugar, eu vou preparar lugar. Agora parece que os discípulos não conhecem o Cristo da graça, parece que os discípulos não conhecem o Cristo do amor. Esses discípulos vieram até Jesus, versículo 54, se puder projetar, seus discípulos Tiago e João, o futuro apóstolo do amor, Tiago, filho do trovão, ambos, vendo isto o quê? Que os samaritanos não querem Jesus, e se aproximaram dele e disseram assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Por isso que nós lemos esse versículo e voltamos lá para os primeiros versículos. O ministério de Elias e não o ministério de Jesus estava impregnado na mente dos discípulos. Você já se entristeceu? Se já percebeu que tem gente andando com você, mas não imita você? Andando com Jesus, imitando Elias. Quando foi que Jesus mandou fogo sobre alguém? Nunca. Agora eles estão andando com a graça encarnada, estão andando com amor entre eles, estão andando com a própria divindade encarnada, e eles não imitam Jesus, eles imitam Elias. Se o Senhor liberar, a gente dá uma ordem, cai fogo do céu e samaritano vira carvão. Tu não conseguiu expulsar o demônio de um menino para libertá-lo, mas quer descer fogo do céu para destruir. Eu vou perguntar para quem está ligado: vocês não conseguiram curar um menino, mas quer usar essa autoridade que eu dei para curar, quer usar essa intimidade que eu dei para abençoar, para atrair fogo e destruir quem me rejeita. Lembra da palavrinha que eu pedi para você guardar aqui? Lembra da palavrinha que eu pedi para você guardar aqui? Jesus, quando foi libertar aquele menino, o que ele fez com o demônio? Repreendeu. Quem guardou falou. Olha agora o texto, queridos, versículo 55. Voltando-se, esse voltando aqui é virando-se para eles, Jesus os repreendeu. Pasmem, a palavra
repreender aqui denota a mesma autoridade usada para expulsar demônio. Eu me assemelho a Satanás quando não quero me assemelhar a Cristo para gerar transformação na vida dos homens. Pastor, já deixei de orar. A minha esposa está postando algumas frases sobre mulheres e às vezes ela não olha os comentários, mas eu olho e algumas irmãs comentam lá: eu já desisti de falar, esses homens não prestam. Essas irmãzinhas encantadas com FFF, feminista feia e fedorenta. Esses homens dessa última hora, não adianta se esforçar, não adianta valorizar. E quando eu já preguei tanto, irmã Luana, e o homem não valoriza, está cada dia pior. Eu desisto, eu não aguento mais. Jesus, que é santo, 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 ao ser rejeitado, nunca desistiu de nós. Por que a gente vai desistir de evangelizar? Por que a gente vai desistir de pregar? O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: continua amando, continua evangelizando, continua pregando. Pastor, eu já preguei demais. Agora ora. Se a sua palavra não mudar ninguém, ora que a palavra dele vai mudar. Mas assim como ele não desistiu de você, por que você vai desistir do samaritano? Mas por que eles estão querendo mandar fogo? Eu mostrei para vocês que culturalmente a referência ministerial deles era Elias. Por quê? Segundo Reis capítulo 1, chegou um capitão com 50 homens. Homem de Deus, o rei diz: desce. Aí Elias falou: que eu sou? Homem de Deus, desça fogo do céu e mate você e seus 50. Desceu fogo do céu e matou o capitão e 50. Aí chegou o segundo grupo segundo grupo de 50 com mais um capitão. Homem de Deus, desce depressa. O rei está mandando descer. Elias diz: que eu sou? Homem de Deus, desça fogo do céu e mate vocês. Desceu fogo do céu e matou mesmo. Por quê? Porque aqueles homens já estavam debaixo do juízo. Elias era o profeta do juízo. Mas quem é Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é Jesus? Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe graça sobre graça. Eles estão com a mentalidade lá em Elias. Aí agora vem o terceiro capitão com 50 homens. Homem de Deus, o rei diz: desce. Aí ele cai de joelho. Ele cai de joelhos e diz assim: eu suplico pela minha vida e pela vida destes 50 teus servos. Irmão, se dependesse de Elias, ele não desceria. O anjo desceu e disse: Elias, vai com eles. Aí Elias desceu e foi com o terceiro grupo. Elias usava a unção, a autoridade para matar. Eles poderiam pelo menos imitar o profeta Eliseu. Eliseu nunca matou ninguém, ao contrário, Eliseu já estava no osso. Jogaram um defunto nos ossos dele e o camarada reviveu e saiu da cova. Elias mata, Eliseu até depois de morto gera vida. Andando com Jesus, eles não viram Jesus destruir ninguém. Andando com Jesus, o que eles viram? Filha de Jairo, ressuscita. Filho da viúva de Naim, ressuscita. Lázaro, vem para fora. Tempestade, eu te acalmo. Demônio, sai. Deus não te chamou para ser instrumento de destruição. Tem gente pensando que ela é a espada de Deus, o fogo do zóio de Deus. Tem gente, irmão, que não consegue aplicar a graça depois que exorta, depois que repreende. Tem pessoas entre nós que no coração a mágoa, no coração está a angústia. E no meio pentecostal isso acontece, que já colocaram o dedo na minha cara, bem assim, ó.
Deus vai fazer justiça para mim. Deus vai provar para você quem eu sou, porque tu tá debaixo do meu joelho. Senhor, queres que a gente ore para cair fogo do céu e matar os samaritanos igual Elias fez? Jesus os repreendeu e disse assim: vocês não sabem de que espírito sois. Jesus está dizendo: vocês estão querendo receber a porção dobrada do espírito de Elias, mas o espírito que eu tenho para vocês não é isso aqui é só para quem lê Bíblia. O espírito que eu tenho para vocês não é o espírito de Elias. Qual é, Jesus? Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador. Não é o espírito destruidor, é o Consolador. Pastor, então os homens não vão se destruir? Os homens se autodestroem, mas Jesus não pega ninguém e o destrói, porque Ele é caminho, verdade e vida. Os homens se autodestroem quando viram as costas para o Salvador. O maior problema do homem não é o pecado. Moça, rapaz, eu estou pregando o evangelho para vocês. O maior problema do homem não é o pecado. Jesus já morreu pelos. O maior problema do homem é rejeitar quem perdoa os pecados. Se você ama tanto essa vida pecaminosa, sabe o que você está dizendo? Eu não quero o Salvador, eu rejeito o Salvador. Aí eu estou pregando aqui. Quem já viu o vídeo isolado meu pode até dizer: pastor Eliseu está estranho. É que as pessoas só fazem o corte da porrada, irmão. Mas eu não posso ser um pregador do evangelho se eu não apresento a graça. Só que agora eu estou falando da graça, ó. Jesus não destrói, Jesus não veio destruir. Aí já tem gente: ô glória, fala a Deus, ó. É verdade, Jesus não destrói. Olha isso, o texto não acabou. De que espírito sois, vós não sabeis, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não quer te destruir, mas para você não se destruir, você tem que ser. Pastor, eu não quero essa salvação, pastorzinho. Eu não quero essa salvação, pregador, gritador. Eu não quero esse Jesus que vocês ficam perturbando, mandando link, botando som alto, fazendo postagem. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então tá bom, desculpa aí. Só vou ler a última parte do versículo 56. E foram para outra aldeia. Quer Jesus? Não quero. Quer Jesus? Quero, vem. Quer Jesus? Não quero, tchau. Quer Jesus? Quero, vem. Quer Jesus? Não quero, vaza. Quer Jesus? Quero, vem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou fazer uma pergunta para concluir a mensagem, porque a gente tem um problema aqui que não foi solucionado. Pergunta para mim: qual? A mentalidade. Ser repreendido não significa que foi alterada. Não sabeis de que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim salvar a alma do homem. Aí os discípulos vão se murchando, ficando sem graça. Nós deu uma fora de novo. Mas Jesus não desistiu deles. Você já errou tanto em seus pensamentos. Eu já errei em tantas pregações. Eu estou com um vídeo para lançar no meu canal, corrigindo minhas pregações. Irmão do céu, pastor Posidônio mesmo já me corrigiu demais da conta. Eu ia pregar no pastor Posidônio, ele dizia: cumpra o horário que eu te dei. Isso é humildade. Deixe um tempo para eu te agradecer. E eu aprendi.
Uma vez tomando açaí, ele disse assim para mim: cuidado com a barra de ferro, tá batendo demais. Cuidado com a barra do ouro, dinheiro tenta o homem, meu filho. E cuidado com a barra da saia. Alguma coisa ele viu. Jesus não desistiu dos discípulos. Quantas vezes a sua mente te fez tropeçar? Quantas vezes sua mente te fez se precipitar? Sem a metanoia, você não precisa prostituir no corpo, você prostitui na mente. Por isso que nós temos uma geração sexualizada. Sem a metanoia, a prática da masturbação é constante. Sem a transformação de mente, você pensa que é você que manda na sua casa. Sem a transformação de mente, você não vê o próximo como a alma que Jesus quer salvar e santificá-la. Você vê o próximo como alguém que pode te ajudar a crescer na vida, e esse se torna descartável. Mas Jesus não desistiu. Ele operou a metanoia na mente dos discípulos, pois ele não enviou o espírito de Elias, ele enviou o Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Eram chamas de fogo espirituais que vinham sobre a cabeça dos discípulos. E a capacidade mental foi tão grande que eles começaram a falar em outras línguas que nunca haviam estudado para falar. Nenhum deles era poliglota. Começaram a falar em várias línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo na mente deles. Dá glória a Deus igual o pastor aqui, gente. Vocês miséria. Ó, coloca o 8 que eu quero ler igual tá. Eu estou cansado, eu posso errar o versículo. Capítulo 8, versículo 1. Olha que legal. Presta atenção, só quem está ligado vai dar glória. Quem não está, não vai pegar. Mas quem está ligado vai pegar. Atos 8. Atos 8. Atos 8. Foi comprar balinha? Atos 8, parte 2. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em... Porque ninguém queria sair de Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de... Ó Jesus mandando a igreja para Samaria. Só que os apóstolos disseram: nós não vai, nós fica. Nós não gostamos de samaritano. Ah, irmão, o Espírito Santo ainda estava trabalhando, porque Ele não desiste de nos ensinar, Ele não desiste de nos instruir. Olha que coisa linda. 14. Se tu não der glória, nem água tem para eu jogar. 14, Atos 8, 14, irmão. Atos 8, 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido o quê? A palavra de Deus. Enviaram para lá. Oh, Jesus maravilhoso. E agora, pastor? É agora que o glória é lindo. Próximo, os mesmos que queriam meter fogo nos outros, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Ai, irmão, agora você imagina os mesmos
que lá em Lucas 9, se o Senhor deixar, nós ora e vai cair fogo do céu, porque nós é canela de fogo e mata eles tudo, os mesmos agora. Ô Jesus, não manda fogo não, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. Ele muda a mentalidade da gente. Aleluia, aleluia. Receba poder para perdoar. Receba poder para não desejar mais destruição. Pastor, é porque você não sabe o que passei. Parece que você não sabe o que Jesus passou por você. Jesus está capacitando-nos a perdoar. Jesus está lhe dizendo: eu não te chamei para ministrar a palavra de destruição. Não amaldiçoe seus filhos. Não amaldiçoe quem se levantou como inimigo. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se você não tem o Espírito Santo, você vai querer destruição para os outros. Mas se você tem o Espírito Santo, é capaz dele te usar para salvar quem tentou destruir você.